É comum tratarmos os desdobramentos políticos de Brasília como um verdadeiro jogo. E assim como os jogos mais populares do mundo, ele tem um objetivo: vencer. E isso vale tudo para conseguir o prêmio? Na última semana, esse jogo político sofreu uma grande reviravolta. Na segunda-feira, o ministro do STF, Edson Fachin, anulou todas as condenações impostas ao ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O ministro do STF aceitou um argumento da defesa do ex-presidente que não reconhece a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os casos. Sendo assim, não reconhecendo as decisões do ex-ministro Sérgio Moro e de sua substituta Gabriela Hart. Para Fachin, os 3 casos do ex-presidente, o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e as doações do Instituto Lula, não poderiam ter sido julgados em Curitiba por não haver ligações diretas com a Petrobras. Isso porque todos os casos relacionados com a estatal brasileira foram julgados na corte da capital paranaense. Para alguns analistas, a decisão de Fachin foi direcionada a fim de evitar um julgamento de suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, algo que não deu muito certo. Na terça-feira, dia 9, a segunda turma do STF iniciou um julgamento de suspeição do ex-juiz, ignorando a decisão proferida na segunda-feira. Agora, todo o processo seguirá para a Justiça Federal do Distrito Federal, onde será redistribuído e o caso reavaliado. A Justiça da Capital Federal decidirá se as provas e denúncias contra o ex-presidente Lula poderão ser reaproveitadas ou não. Na sexta-feira, Edson Fachin manteve a decisão de considerar nula todas as decisões contra o ex-presidente, após recurso da Procuradoria-Geral da República. A decisão seguirá agora para plenário do STF. O julgamento sobre a suspeição de Moro segue parado na segunda turma do STF, após o ministro Nunes Marques pedir vista do processo. Enquanto não há definição sobre a conduta de Moro, as decisões judiciais referentes ao ex-presidente Lula movimentaram o jogo político para 2022. Jorge Batista, comentarista político, diz que ainda é cedo para considerar a decisão de semana passada como um resultado. Olha, eu acho cedo para a gente falar de resultado, mas a gente pode entender perfeitamente que vão começar conversas em relação ao cenário de 22 com algumas pessoas em específico. O Ciro Gomes, por exemplo, vai ser candidato? Não vai ser? Flávio Dino também, que existia uma possibilidade de ser candidato, pode ser que não seja. O Lula, no seu último discurso, pregou a unidade do campo progressista e acredito que ele vai correr atrás disso. A gente pode sim esperar conversas no sentido de derrubar algumas pré-campanhas, aglomerar com outras e talvez até mesmo criar a tão sonhada unidade no campo progressista. Ainda assim, os efeitos da volta da elegibilidade do ex-presidente Lula foram percebidos nos últimos dias, quando o presidente Jair Bolsonaro, depois de meses criticando a utilização de máscaras, passou agora a usá-las. Até mesmo o presidente da Câmara dos Deputados e também considerado líder do Centrão, bloco de partidos considerados sem ligação com o governo ou oposição, Arthur Lira, comentou sobre a decisão, dizendo, abre aspas, minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro, jamais. Para Giovanni Codessa, coordenador do curso de História da Veiga de Almeida, o cenário político atual não é de fácil compreensão, baseado nas últimas eleições presidenciais. Historicamente, as decisões que levam alguém a subir a rampa do Planalto ou a descer a rampa do Planalto são construídas diariamente. É um processo histórico de construção. O retorno do ex-presidente Lula e as ações do atual presidente Jair Bolsonaro vão ser decisivas nessa luta dentro desse cenário político. Se vamos caminhar de novo por um processo de radicalização, como o que aconteceu em 2017, ou se a disputa vai ocorrer dentro de um cenário de diálogo, de construção política e, com certeza, propício à democracia, só os próximos fatos, só os próximos dias, meses, é que vão dizer pra gente. Um jogo popular como o Banco Imobiliário serve perfeitamente para mostrarmos que, diante das decisões do Supremo, uma revisão das regras são capazes de fazer você voltar à disputa.